Vamos abrir na nossa Bíblia, lá em Filipenses. Filipenses 2, 13. Filipenses 2, 13. Amém? Diz assim Paulo escrevendo aos crentes de Filipe: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Agora abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 7, verso 18. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. E ainda, em Isaías 26, verso 12. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as obras tu as fazes por nós. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Amém, irmãos? Eu espero que você consiga relacionar os três textos, tá bom? E a gente vai tentar fazer esse exercício hoje à noite. E eu vou desafiar vocês a essa reflexão. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós temos a Tua palavra aberta diante da Tua igreja. E como Paulo disse, Senhor, na nossa carne não há bem nenhum. Por isso, em nome de Jesus, que o Teu Espírito fale, não só agora, mas como já tem falado antes e como falará depois. E que a Tua igreja, Senhor, esteja sempre atenta à Tua palavra, para que ela possa vivê-la, Senhor, em obediência, com o coração e como Tu queres. Em nome de Jesus, amém. Agora você vai abrir a Bíblia outra vez. Lá em Mateus 12, verso 34. Mateus 12, 34. O que está escrito aí? Quem encontrou pode ler alto. Muito bem. Deu para ouvir, irmãos? Raça de víboras, como podeis vós dizer boas obras ou boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Há um ditado mais simples que diz o quê? A boca fala do que o coração está cheio. Ainda Mateus 15, no verso 11. Mateus 15, verso 11. O que está escrito aí? Ouviram? Rapaz, esse menino é forte.
mas ele é muito forte. Lê alto, Elias. Isso. Isso. Muito bem, obrigado. Deixa eu repetir. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. No capítulo 12, irmãos, o que nós temos aí é Jesus dizendo essa palavra do versículo 34, porque os judeus estão questionando Jesus sobre a guarda do sábado, e aí Jesus começa a falar sobre isso. Então lá no final, mais ou menos no final, ele vai dar essa palavra em relação aos escribas e fariseus quanto à guarda do sábado. No capítulo 15, Jesus, ele está comendo lá no dia de sábado, e aí os judeus, os escribas também vão questioná-lo sobre isso. Muito obrigado. Menino bom, né? Queria ter um filho assim, rapaz. Toca bateria. Então Jesus está questionando aqui sobre a questão do sábado de novo, mas os discípulos estão sendo questionados porque eles estão comendo e pegando espigas no sábado. Esse é o contexto desses dois textos que nós lemos. Isso para a gente entender essa circunstância do que vamos falar agora à noite. E eu espero que você esteja atento, porque a palavra que eu tenho hoje é um pouco difícil. E difícil eu digo porque às vezes, irmãos, algumas coisas são muito sinuosas. E se a gente não estiver muito atento, a gente perde o entendimento delas e a gente é facilmente enganado pelas coisas. E frequentemente a gente às vezes erra e até peca por causa dessa sinuosidade. E a gente precisa abrir bastante o olho. Eu me lembro que no dia 30 de março a gente trouxe uma palavra para a igreja e a gente falava sobre a volta de Jesus. E eu quero dizer para vocês que Jesus vai voltar. Ele vai voltar, irmãos. E nós precisamos viver, irmãos, a nossa vida cristã com essa convicção. Jesus vai voltar. E nós não podemos permitir que a gente viva uma vida de crente enganados com as coisas do mundo, de tal forma que a gente se esqueça que Jesus vai voltar. A gente precisa abrir o olho, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. E a notícia de que a Bíblia trata é de que muita gente vai se decepcionar profundamente com a volta de Jesus. E a gente precisa prestar atenção nisso. Mais à frente no texto de Mateus 15, depois do verso 11, lá no verso 15, Pedro, tomando a palavra, diz assim para Jesus: explica-nos esta parábola. E Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Olha bem, Jesus está repreendendo Pedro, porque Pedro está pedindo a Jesus para explicar essa questão de que aquilo que contamina o homem, é o que entra na boca e o que sai, coisa e tal. Então Pedro, Senhor, explica para nós isso aí, eu não estou entendendo isso aí. Afrânio, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Prazer tê-lo aqui conosco, mineiro. E aí, irmãos, Jesus vai ter que explicar para Pedro, porque Pedro não entendeu muito bem isso. Ora, por que Pedro não conseguia entender o que Jesus estava dizendo a respeito disso? Porque Pedro ainda não tinha intimidade suficiente com Jesus, ele ainda não tinha vivido com Cristo o necessário para que ele tivesse a convicção de quem Cristo era, o que Cristo estava revelando e quem Deus era através do que Cristo estava ensinando. Então Pedro está enganado com isso, não é? Jesus estava, de certa forma, irmãos, desconstruindo na vida dos discípulos coisas que foram construídas até aquele momento. E isso é fundamental para a nossa vida de crente, porque frequentemente nós pensamos que a razão que temos é o motivo pelo qual devamos viver. E não é. Paulo vai dizer isso no texto que a gente acabou de ler. A razão da nossa vida precisa ser Jesus Cristo. Ainda que de vez em quando a gente corra o risco de estar vivendo pela razão humana em diversas circunstâncias.
Jesus estava então mostrando aos discípulos quem ele era e o que ele veio fazer. E a gente pode encontrar isso lá em João 7:28, ele vai dizer assim, clamava pois Jesus no templo, ensinando e dizendo, vós conheceis-me, sabeis de onde eu sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Então Jesus está dizendo que eles conhecem, mas também está dizendo que eles não conhecem. Porque aquilo que eles conhecem ainda não é o suficiente para que eles vivam a vida com essa convicção necessária de ser capaz de morrer por essa mensagem, por esse evangelho. E a gente vai ver no decorrer desses textos quanto isso é fundamental. A intimidade que os discípulos tinham com Jesus ainda não era o suficiente para que eles tivessem fé e obediência. E aí eu quero colocar uma questão de obediência aqui que é muito séria, né? A palavra obediência vem de ob audire, que significa ouvir o que tem adiante. Em seu correspondente alemão, deriva de ouvir. Presta-se ouvido, responde-se e se obedece à palavra que previamente foi recebida na disponibilidade. O que significa isso? Obediência, irmãos, não é fazer o que uma pessoa está mandando e nem é fazer o que Deus está mandando. Obediência é ter intimidade com Deus de tal forma que você entenda a palavra dele e que você obedeça na gratuidade da obediência, da própria obediência. Você obedece não é porque você é mandado, você obedece porque você encontra em Deus a razão de cumprir essa palavra que ele está te mandando obedecer. Não é simplesmente uma obediência cega, burra, imbecil. O Senhor não quer isso. O Senhor quer que você o obedeça por compreender a profundidade da sua palavra, daquilo que ele revelou em Cristo e daquilo que Cristo foi capaz de fazer por você na cruz, morrendo no seu lugar e ressuscitando para que você tivesse vida. E aí o que Deus te pede agora, obedeça-me. Mas Deus não quer que você seja um ignorante a respeito da palavra dele. E é por isso, irmãos, que Pedro não entendia essa palavra. Porque Pedro ainda não tinha a convicção necessária de quem Cristo era. E aí Pedro vai ganhar essa convicção na medida que ele vai andando com Cristo, e Cristo vai ensinando os seus discípulos, e ele vai desconstruindo o que a lei foi colocando na cabeça e no coração deles. Jesus vai dizer, mais tarde, eu não vim para acabar com a lei, eu vim para cumprir a lei. E a gente vai entender isso. Mais tarde, lá no verso 17, o texto vai dizer assim, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar a mão, isso não contamina o homem. É lógico, irmãos, que comer sem lavar a mão contamina o homem. Com certeza. Mas o que Jesus está ensinando para os discípulos é que a conversa desse contexto aqui não é uma conversa de higiene pessoal, irmãos. E a Lucília ontem falou muito bem sobre a questão da higiene da alma. Quantas vezes a nossa alma está cheia de coisas e que a gente precisa jogar fora para que a gente possa viver essa plenitude de vida. O que Jesus está ensinando para os discípulos é a razão entre a boca e o coração. A relação que existe entre essas duas coisas para que eles possam compreender aquilo que mais tarde eles vão ter que confessar pela boca. Boca aqui é um elemento comum de entrada e de saída. Não é mesmo? Jesus está falando daquilo que entra e daquilo que sai. Jesus está dizendo que o que entra é a comida e o que sai é o que pensa o homem. E aqui é que está o problema. Porque veja bem, irmãos, quando os meus olhos batem em algo e que eu desejo isso do meu coração, sai de dentro de mim um desejo por aquilo.
E esse desejo por aquilo que eu vejo pode ser tão grande que o coração que deve adorar a Deus acima de todas as coisas começa a desejar aquelas coisas que são mais supérfluas da vida. E portanto eu vou entregando a minha vida, a minha alma, a razão da minha existência por aquelas coisas que a Bíblia diz que são passageiras e que elas não vão dar a nós a eternidade necessária. E é isso que Jesus está tentando desconstruir na vida dos discípulos. Essa palavra de Jesus confirma o texto de Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Irmãos, quando a gente começa a amar coisas que nós não devemos, a gente começa a ter um relacionamento com as pessoas de forma muito errada. Muito errada. Essa palavra de Jesus, portanto, aqui aparece como um sinal, não a palavra dele, mas aqui está uma contradição do homem. A boca é o lugar comum de saída e de entrada, mas pior do que uma comida contaminada que entra, é a contaminação do pecado que sai. E aí veja bem, irmãos, isso é uma contradição para nós porque a gente não tem compreensão muito própria disso. Como é que as coisas que saem de mim contaminam a mim? Porque na verdade, irmãos, o desejo do meu coração se coloca nas coisas e de tal maneira que se a pessoa roubar isso de mim, se a pessoa levar essa coisa, ela leva parte de mim. E eu me lembro que eu estava aqui num domingo e foi interessante porque foi assim um toque, uma iluminação, né? Eu contei uma história de que no céu houve um alvoroço muito grande, terrível. Os anjos corriam para um lado e para o outro, rapaz, e estava uma bagunça no céu. E aí ninguém sabia o que fazer. Por quê? Porque chegaram lá ofertas todas manchadas de sangue. E isso não é normal no céu. Né? Manchadas por quê? Porque às vezes nós amamos tanto dinheiro, nós queremos tanto dinheiro para nós, que quando nós vamos entregar o dinheiro, vai parte do coração, sangra o nosso coração por aquilo, e a gente entrega no altar, então a oferta sobe cheia de sangue, manchada de sangue, porque a gente dá mais querendo ficar com ela do que propriamente dispor dela. De certa forma, é isso que Jesus está ensinando sobre a questão do coração e da boca. Tiago 8,11 diz assim: mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos o homem, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Não é terrível isso? De vez em quando nós estamos cantando, louvando ao Senhor, e daqui a pouco, dependendo das circunstâncias, a gente deixa sair um palavrão terrível. Ora, mas por que nós somos assim? Porque essa contradição, irmãos, é do homem. Porque quando nós pecamos, nós perdemos a essência do que Deus era. E agora, a gente não consegue mais esse domínio completo do Espírito sobre a alma e sobre o corpo. E frequentemente nós estamos saindo de nós e sendo aquilo que Deus aquilo que Deus deseja que a gente seja, e a gente não é. Exatamente porque a gente se transforma em carnais. Muito bem. Continuando nesse ensino de Jesus, a gente vai dar um salto e a gente vai lá para Mateus, no capítulo 5, verso 1. E o texto aqui vai falar de sal, luz, de fazer e ser. Eu não vou ler todo o texto, eu só quero contextualizar a nossa palavra dessa noite. O texto de Mateus 5, irmãos, começa com o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, aí até o verso 12, mais ou menos, Jesus vai dando as características do crente, daquele que vai viver a vida de acordo com o que ele crê em Jesus Cristo. E aí ele vai falar de pobres de espírito, os que choram. Então Jesus dá essa característica necessária, e ela é muito profunda. O pastor tem falado nela, já falou sobre questão de oração. Depois de dizer então quais devem ser as nossas características como cristão, no Sermão do Monte, Jesus diz mais duas coisas, e que elas são fundamentais
para a nossa palavra desta noite. Ele vai dizer no verso 13: vós sois o sal da terra. Certo? E depois no verso 14 ele vai dizer: vós sois a luz do mundo. Para que você guarde mais sobre essa questão do sal e da terra, o sal é um elemento químico, não é mesmo? E que na medida em que você toca com o sal na língua, você imediatamente sente o sabor. Não é? E você já aprendeu isso, e muitos pastores já explicaram, né, que a propriedade do sal é dar tempero e também conservar. Não é? A primeira dimensão que eu queria colocar nessa questão aí do sal, irmãos, é por ser uma dimensão física, ela tem a ver com aquilo que nós fazemos. Porque o nosso corpo, a expressão daquilo que nós somos no interior, se manifesta pelos meus gestos, pela minha palavra. Então, esse fazer precisa, como crente que somos, denotar aquilo que temos dentro de nós. Porque senão nós vamos nos tornar hipócritas como os escribas e fariseus. Porque eles vão dizer uma coisa e fazer outra. E aí Jesus, ensinando os discípulos, ele vai demonstrar na vida com os discípulos essa contradição que existia nos escribas e fariseus. Então aqui nós temos, na questão do sal, esse desejo de fazer, não é? Essa feitura que se manifesta pela nossa constituição física. E quando nós falamos da luz do mundo, e quando Jesus está falando da luz do mundo aqui, é lógico que ele não está falando de uma lâmpada que brilha, ele está falando de nós, né? À medida que nós vamos entendendo as coisas, à medida que nós vamos nos apropriando da palavra, na medida que a palavra vai encarnando em nós, nós vamos compreendendo o que Jesus veio revelar de Deus, e a gente começa então a desejar que essa palavra flua de nós. Olha bem, irmãos, na medida que nós vamos compreendendo a palavra, que nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos desejando que essa palavra flua de nós. E esse fluir da palavra não é desejo meu, porque Paulo vai dizer que aquilo que eu quero fazer eu não consigo. E nós lemos lá em Filipenses que é Deus quem opera em nós tanto o fazer ou o efetuar. Não é mesmo? Então veja bem, irmãos, a palavra de Deus tem tamanho poder, que se eu permitir que ela encarne em mim, ela vai fluir de mim, ela vai fazer com que eu deseje fazer a vontade de Deus por aquela obediência, que não é essa obediência cega que os escribas e fariseus queriam que a lei se manifestasse dessa forma. Nós estamos na graça. Portanto, a nossa obediência, irmãos, é de graça, é espontânea. Por isso, o culto precisa ser alegre. O culto precisa fluir de nós, como adoração viva para Deus. De tal maneira que o Senhor olha para o culto, Ele olha para o sacrifício e Ele não vê o corpo, Ele vê o coração. Foi isso que Deus falou para Samuel, quando Samuel foi escolher o rei de Israel. Essa dimensão metafísica da luz significa o quê? Significa a nossa capacidade de entendimento. Portanto, a função da luz é o quê? É iluminar, é clarear. E aí deixa eu te dizer, se você é crente, e se você não é, também você precisa aceitar Jesus. Por quê? Porque a luz de Deus, quando se manifesta em nós, ela precisa brilhar, irmãos. Nós precisamos brilhar como crentes, para que as pessoas vendo esse brilho, elas perguntem: de onde vem isso? Como é que você pode ser isso que eu não consigo ser? De onde vem essa alegria, mesmo na tristeza, na luta, nas dificuldades? É Deus sendo glorificado na vida de crente. Por quê? Porque essa convicção que nós temos do que Cristo veio fazer é uma convicção que transcende as lutas, as tristezas, as perdas, todas as coisas. E aí as pessoas querem beber disso, porque elas sentem nela o desejo de ter isso.
Aí Jesus vai explicar sobre a luz, no verso 15 e 16, ele vai dizer: não se acende a candeia, se coloca no alqueire. Irmãos, Jesus está dizendo, de certa forma, para nós hoje: irmãos, essa luz não se acende nas quatro paredes da igreja. Essa luz se acende no meio das trevas. Vão como vagalumes e pisquem, deem luz às pessoas. Tanto é que Jesus vai dizer em Mateus 28, né? Ide. E mais que isso, irmãos, ele vai dizer que ele está conosco todos os dias da nossa vida. E aí Jesus vai explicando sobre a luz, né? Depois, no verso 17, ele diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir a lei. O que Jesus estava dizendo isso? E aqui, irmãos, a gente precisa compreender isso. Várias vezes o povo de Israel vai ser chamado de povo de dura cerviz. Ao invés de entender os princípios de Deus presentes na lei, apenas queriam cumpri-la. De certa forma, irmãos, ser crente obediente à lei é até mais fácil. Porque, às vezes o pastor diz: faz assim. E geralmente quando a gente vai conversar com uma pessoa, a gente geralmente está esperando que a pessoa diga como que a gente vai fazer as coisas. E quando a pessoa se nega a isso, não é? Porque uma pessoa não aconselha a outra dizendo que a outra tem que fazer. Ela vai orar com a pessoa, não é? Porque a gente não pode correr esse risco. Então, obedecer à lei era mais fácil, porque a obediência cega é simples. Faça assim e pronto, está feito, né? O que Deus queria não era que a lei fosse obedecida dessa forma. E quando Jesus diz que ele veio cumprir a lei, irmãos, porque veja bem, por causa da lei nós somos acusados do pecado. E essa acusação nos leva à consciência de morte. Porque a lei que condena o pecado, ela não dá nenhuma saída para o pecado. Pode ler a Bíblia todinha. A lei não dá nenhuma saída para o pecado. E aí o que Jesus vem? Jesus vem, se submete à lei, cumpre a lei, para que cumprindo a lei, estando sob a lei, ele morra no cumprimento da lei, porque o desejo da lei é esse, de que a gente morresse, porque ela nos acusa disso, e então Jesus morre sob a lei, mas ele ressuscita a partir da graça. Então a lei que te acusava, a lei que me acusava, Jesus cumpre a lei, porque a única forma de vencer a lei era cumpri-la. Não havia nenhum homem capaz de cumprir a lei, só Jesus foi capaz de cumprir a lei. Ele cumpre a lei em nosso lugar. Então a acusação que existia sobre nós pela lei, ela foi cumprida no homem Jesus Cristo. E por isso, irmãos, todos nós morremos em Cristo. E agora nós podemos ressuscitar nele para a honra e glória do Senhor. Mas qual é a circunstância do ensino que está aqui? E como é que nós nos tornamos escribas e fariseus hoje? Porque se você olhar na Bíblia, você vai ver, e a sua compreensão de escriba e fariseu lá, vai permitir que você entenda o que Jesus está falando lá. O grande problema, irmãos, é que às vezes nós somos escribas e fariseus do século 21 e a gente não tem essa consciência igual os escribas e fariseus não tinham. Vamos entender isso? Então, olha bem. A nossa manifestação daquilo que está dentro de nós, e Jesus diz isso, é o corpo. São os sentidos, é a fala, são os gestos. Isso significa que às vezes, demonstrando isso, nós estamos dizendo que somos o que Deus quer. Então, por exemplo, num gesto de oração, num gesto de vir à igreja, num gesto de ser pontual, muitas vezes essas regras, esse fazer, pode estar demonstrando que somos crentes. Mas nós só podemos dizer que somos verdadeiramente crentes se esse fazer é produto do coração ou do nosso coração em intimidade com o Senhor.
Isso significa que muitas vezes nós demonstramos uma aparência que não corresponde com o que estamos sentindo e nem corresponde com a nossa relação com Deus. E isso é muito difícil, porque nós não podemos julgar, não é? Isso é sério, é seríssimo. Essa compreensão, irmãos, situa a lei apenas ao corpo e não à alma. Por isso a nossa obediência é de servilidade e não de amigo. Porque Jesus vai dizer o quê? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Por essa regra simples, fazendo o que Jesus quer, já somos amigos dele. Mas essa palavra, irmãos, tem um contexto. Ela não é uma palavra apenas de cumprimento através do corpo ou da aparência. A maior hipocrisia dos fariseus da época de Jesus, quanto de agora, quando a gente se torna fariseu também, é de sustentar diante da pessoa atitudes e comportamentos de obediência à lei. Portanto, nós temos uma aparência de piedade, mas negamos a eficácia dela. O que significa essas palavras do Novo Testamento? É que, na verdade, irmãos, a maior característica, ou uma das características mais fortes em nós, por causa da presença de Deus, é a piedade. Não é a pena, é a piedade. Porque o crente é piedoso. Isso é do coração do crente envolvido com o Senhor. Então, quando nós fazemos as obras, mas não por piedade, como consequência do coração, nós somos tão hipócritas e tão fariseus quanto os fariseus da época de Jesus. Jesus vai dizer que o jugo dele é leve, exatamente por isso, porque é mais fácil amar do que ser moralista. E aí o que acontece conosco e o que acontecia com aqueles homens da época de Jesus? Eles iam numa circunstância de sustentar aquela aparência toda e chegava um momento que aquela aparência não aguentava mais ser sustentada. Porque é difícil, irmãos, a gente ficar sustentando uma aparência de piedade e toda a vida. Mais cedo ou mais tarde, a máscara cai. Quer a gente queira, quer não. E frequentemente a gente vai se decepcionando com determinadas pessoas exatamente por isso. Porque a gente pensava que elas eram assim e elas não são assim. No verso 18 e 19, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, então Jesus está dizendo que essa regra, essa palavra, ela não vai passar, ela vai permanecer até que tudo se cumpra. E aí no verso 20 ele diz, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha bem, irmãos, se os fariseus eram assim como eram, e se nós os criticamos, e se nós achamos que eles estão errados, a nossa justiça, por olhar para eles, precisa exceder o que eles são. E a gente nós temos um desafio muito grande. Nesse ponto, Jesus é claro e objetivo conosco. Aquilo que pensamos ser o que Deus quer de nós, precisa ir além do que os escribas e fariseus interpretavam na lei. E aí veja bem, irmãos, ao ensinar isso, sobre aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz, sobre aquilo que nós somos e aquilo que precisamos fazer, existe uma circunstância que nós precisamos compreender. Então veja bem, toda a lei e tudo aquilo que os discípulos e que os judeus tinham aprendido, agora, convivendo com Jesus, isso precisava ser desconstruído. Olha bem, Jesus disse, eu não vim acabar com a lei, eu vim cumpri-la. Então o que Jesus vai fazer no ministério dele? Ele vai andar por 3 anos com esses homens e ele vai desconstruir o que a lei havia construído na vida deles, para que eles pudessem entender qual era a revelação que Jesus trazia de Deus. Essa desconstrução, irmãos, é profunda, porque ela não pode ficar só à beira da aparência. Quando nós somos confrontados com Deus, Deus remexe o nosso interior. E Ele vai profundo nisso. E às vezes, irmãos, isso dói muito.
Dói muito, porque nós somos obrigados a deixar coisas que nós enterramos lá dentro. E às vezes, irmãos, são coisas enterradas que a gente nem sabe que estão lá. É mais ou menos a capa que Acã escondeu no fundo da sua tenda. E aí deixa eu te dar um desafio. Há algumas coisas que nós precisamos desenterrar de dentro de nós. Senão a gente não vai conseguir amar a Deus na plenitude como Ele deseja. Você precisa fazer isso, eu preciso fazer isso. Esse processo, irmãos, é o processo que nós chamamos de santificação, porque nós vamos caminhando para Deus, e Deus vai sendo em nós, e na medida que nós somos nele e Ele em nós, Ele vai nos mostrando quem nós somos, Ele vai mostrando quem Ele é, e Ele vai dizendo para nós que nós não podemos ser assim como nós queremos, e nós vamos brigando com Deus, e nós vamos lutando com Deus, e nós vamos insistindo com Deus que nós queremos ser assim, e Deus vai dizendo, não pode ser assim, porque se for assim eu não posso me aproximar de você, por favor deixa isso, o meu filho morreu por você para que você deixasse isso, e a gente insiste, e às vezes nós insistimos tanto que acabamos nos decepcionando com as coisas, porque a gente não é capaz de abandonar essas coisas escondidas que estão lá dentro de nós. Eu queria que você pensasse nisso, nesse momento, nas coisas que podem estar enterradas em você, lá dentro de você. E que você pedisse a Deus que Ele fosse capaz de, apesar do seu desejo, apesar da sua vontade, apesar dessa vontade que quer ultrapassar a vontade de Deus, mas que Deus fosse misericordioso com você e que Ele fosse capaz de tirar de dentro de você essas coisas. Se você não é crente, ore a Deus e peça que Jesus more no seu coração, para que você possa tirar do seu coração as coisas que o mundo colocou e você possa amar a Deus de acordo com o que Ele quer. Para a sua reflexão, nós vamos cantar um hino agora. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção na letra desse hino. Ele é muito bonito, irmãos. Mas ele não é bonito só por causa da melodia. Ele é bonito por causa da letra que ele traz. Vamos cantar. 549 do HCC. Deixa a letra aí para mim, por favor, Bruna. Pode sentar, irmãos. Obrigado. Obrigado, Vastinho. Irmãos, a primeira estrofe do hino começa dizendo: canto um novo canto da terra. Irmãos, quando Deus vem e habita em nós,
quando nós permitimos que o Senhor viva no nosso coração, a música que nós cantamos não é uma música igual o que o mundo canta, irmãos. É uma música que se canta com sabor, é uma música que se canta desejando, o coração parece que vai sair pela boca. Porque não há lugar para emoção, não há lugar para felicidade, não há lugar para alegria. Invade o nosso ser. Então a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se eu me encho do Senhor, a minha boca vai falar só de coisas do Senhor. E o meu canto será um canto novo, que as pessoas vão ouvir, e elas vão gostar, e elas vão querer cantar. A segunda estrofe diz, olha bem, eu canto, e agora ela diz, vivo a vida que é diferente. Irmãos, a vida que é diferente não é a vida de escriba e fariseu. Não é uma vida que eu queira impor a você, que você seja santo e que eu, talvez como seu líder, não seja aquilo que eu estou ensinando você. Não é disso. A vida nova é a vida que nós nos compreendemos, a vida que nós amamos e a vida que não acusa. É a vida que perdoa. É a vida que faz da comunidade uma comunidade terapêutica, em que as pessoas começam a vir porque elas sabem que existe uma alegria que não é da terra, é uma alegria do céu. Está pensando que é fácil viver isso? Não é. Não é, irmãos. Nós temos uma luta diária para tentar ser isso, mas nós estamos no caminho, e nós precisamos ter paciência uns com os outros, porque nós somos humanos e frequentemente a gente está caindo e não conseguindo fazer o que Deus quer que a gente faça. Mas o melhor disso, irmãos, é saber que estamos na igreja de Jesus Cristo e que se eu cair, se você cair, nós seremos capazes de dar a mão uns aos outros e não acusar, irmãos, mas orar a Deus para que você seja curado, para que eu seja curado e as pessoas desejem vir, porque elas serão curadas, e elas vão poder cantar esse novo canto, o canto da terra. O Senhor quer desconstruir tudo que foi construído na sua mente e no seu coração. Para isso, você precisa se aproximar dEle, porque se você não vir para Ele, Ele não pode cuidar de você. E esse é o maior desafio de nós como igreja, é viver a vida com Cristo de tal forma que as pessoas venham e que a gente vá. E que a gente nunca, pelo amor de Deus, diga coisas que as pessoas não venham e que a gente não possa ir. Vamos permitir que o Senhor trabalhe em nós. E aí eu quero encerrar a mensagem dessa noite, irmãos, falando de duas palavras que foi cantada aqui, irmãos, e essa semana eu pude entendê-las com mais profundidade. O preço da obediência, do cumprimento da lei foi a morte. Cristo desfez o poder acusativo da lei sobre nós, nos dando o seu corpo. E aí eu lembro daquela música em que, se eu não me engano, o pastor Roberto cantou. Este é meu corpo que é dado por vós, comei. Este é meu corpo que é dado por vós, comei. E depois ele diz, este é meu sangue derramado por vós, bebei, bebei. O Senhor quer te amar profundamente, mas o Senhor sabe dos seus limites, o Senhor sabe dos meus limites, o Senhor sabe que nós somos humanos e que nós não temos condições de por nós mesmos viver a vida que Ele quer. E aí ele vai encerrar o sermão lá do capítulo 15, irmãos, falando 6 coisas. Olha bem, irmãos, Jesus então fala, e ele começa no verso 27. Ouvistes o que foi dito? Por 6 vezes Jesus falou essa palavra. Por 6 vezes. No verso 27, no verso 31, no 33, no 38 e no 43. Ele está dizendo então para você o seguinte: você ouviu o que foi dito? Eu, porém, vos digo.
Olha bem, irmãos, Jesus se coloca como Senhor e diz: vocês ouviram tudo que foi dito, eu, porém, vos digo. E aí ele encerra o texto no verso 47, no verso 48, e ele vai dizer assim, ó: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E aí eu fico com uma dúvida cruel: irmãos, como é que nós vamos poder ser perfeitos? Como é que eu posso ser perfeito como o Pai que está no céu? Irmão, ser perfeito não é ser perfeito como escribas e fariseus queriam que o povo fosse. Ser perfeito é buscar ao Senhor e desejar o Senhor de tal maneira que os seus erros são muito menores do que os seus acertos. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua paciência conosco, pela Tua misericórdia conosco. Nós somos muito falhos, Senhor. Nós temos medo, às vezes nos falta confiança, Senhor, de crer naquilo que Tu podes fazer em nós, daquilo que Tu podes ser em nós. Perdoa-nos por isso, Senhor. Mas não nos deixe nessa caminhada, Senhor. Ama-nos, ame a Tua igreja, Senhor. Mas também eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, limpa o nosso coração, limpa a nossa alma, Senhor, das coisas que transigem contra Ti. E ajuda-nos a entender a Tua vontade para a nossa vida. Aperfeiçoa-nos, Senhor, no Teu amor. E ajuda-nos a ser santos, Senhor, de tal forma que nós possamos cantar um novo cântico, para que as pessoas, Senhor, desejem a Ti, ouvindo, Senhor, aquilo que nós temos feito, Senhor, e desejado ser na Tua palavra. Nós te agradecemos por essa noite e te pedimos pela Tua igreja, ó Deus, acompanha a Tua igreja, Senhor, acompanha as pessoas que estão aqui, cada uma delas, Senhor. E hoje, Senhor, não pelo que foi dito só, mas por todas as coisas que Tu tens desejado revelar, seja com cada uma delas, e que a Tua palavra, Senhor, se encarne nelas, e que elas desejem Te obedecer em nome de Jesus. Amém.